Evangelho de João, capítulo 4. Johnny 4. Oi? Johnny 4. Vem com qual líder? Eu vou fazer um pincelado aqui só para a gente chegar no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Esse texto a gente já conhece, é a história de Jesus com aquela mulher samaritana. O texto vem iniciando dizendo que Jesus sai da Judeia para Galileia, e eu acho o versículo 4 a narrativa mais extraordinária de todo o Evangelho de João. Era necessário passar por Samaria. E parece pouco isso, porque existe um contexto histórico que não deveria se passar por aqui, e Jesus não se importa com essas frivolidades nossas, culturais, esses problemas, essas mesquinhezes que nós temos, que são meramente humanas e que deveriam estar nos agregando e estão só nos afastando. Jesus não se importa com essas coisas. E ele não se importa com isso, que eles têm total certeza que uma mulher sozinha vai chegar naquele lugar, e ele faz questão de chegar lá e ficar parado esperando. A mulher chega, Jesus tem sede, pede água para a mulher, começa essa narrativa, essa conversa sobre água. Jesus então começa a revelar para essa mulher coisas muito profundas. Só que antes disso, o versículo 16 diz assim: disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste a verdade. O que é uma mulher que Jesus está dizendo que ela tem um marido e que o marido não é dela? Com essa informação, a gente pode entender como foi que ela conseguiu os outros 5. Deve ter tirado o marido da Mariazinha, o outro da Chiquinha, da Flores Bela, e por assim foi. A grosso modo, e ao nosso olhar religioso, essa é uma mulher que não deveria saber as coisas que Jesus falou para ela. Isso aqui era informação para os doutores do templo, aqueles homens que passam o dia todo de oração, de jejum no monte. É para esses que Jesus vem trazer informações como essa que ele trouxe no versículo 24. Deus é espírito. Jesus falou isso para uma mulher que estava tomando o marido de uma outra, que tinha 5 maridos, que já teve 5 e que o que ela tem não é dela. Foi para essa mulher que possivelmente a sociedade desprezava, que possivelmente não tinha livre acesso à casa da maioria, que possivelmente estava aí naquele horário do sol a pino, para poder evitar encontrar com as irmãs pela manhã e talvez com as irmãs no final da tarde. Foi exatamente para essa irmã que Jesus informou tudo o que ele informou nesse pedaço de capítulo. E essa mulher tem informação, ela disse que Jacó tinha aberto aquele poço, e isso é verdade. Jesus falou para ela sobre a água viva, que não vai ter mais sede. Jesus disse para ela que Deus é espírito. Jesus disse para ela que o Pai anda procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Falou tudo isso para essa mulher. O versículo vai adiante, e o versículo 28 diz o seguinte: essa narrativa foi interrompida pela presença dos discípulos que estavam voltando, e o versículo 28 diz assim: deixou a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aí um homem naquela cidade pode falar: irmã, para alguém falar tudo que você fez, tem que ser o Cristo mesmo, que aqui na cidade ninguém sabe tudo. Porque a sua vida é um negócio tão embaralhado, é um trem tão secreto, tão misterioso, que ninguém sabe tudo. Tem que ser alguém vindo do alto.
Então aquela mulher está colocando para a vida do outro, para que acredite naquele homem que ela disse que é profeta, a sua própria vida. Ela está abrindo mão de si. É isso que significa ela ter largado esse cântaro na beira do poço e mal educadamente ter largado Jesus lá falando sozinho e ido para a cidade chamar os irmãos. E Jesus ficou tão incomodado com essa falta de educação que ficou lá esperando a irmã voltar com o povo que ela ia trazer. E aí, o versículo 39 diz assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Então a minha vida precisa urgentemente passar a ser um testemunho que qualquer pessoa que ao me ouvir ou me ver, que ao me ler, possa entender que Cristo é o Senhor e Salvador do mundo. Nós precisamos largar os cântaros da nossa existência para que Cristo verdadeiramente possa viver em nós e a nossa vida comunicar o reino. Toda a nossa vida, não apenas pedaço dela. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Na realidade são 3 dias, mas depois com o tempo eu vou explicar o dia oculto nesse tempo. Preste bem atenção. Jesus Cristo ficou nessa cidade por 2 dias, 3 dias, ensinando, ministrando, conversando com pessoas, talvez entrando dentro de casas e por aí vai. E não tem, Edson, um versículo citando uma fala sequer dos 2 dias de Jesus dentro dessa cidade. O que foi que Jesus ensinou? Com quem ele falou? Como falou? Não existe uma informação dessa. A importância foi a conversa que ele teve com a samaritana. Mas ele ficou 2 dias dentro daquela cidade, ensinando, ministrando, e nós não temos uma informação do que aconteceu ali. E aí, o resultado disso, muitos creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos não temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A cidade de Samaria, a partir de uma mulher que não tem pedigree, a partir de uma mulher que talvez hoje no nosso meio nós estivéssemos olhando para ela com um olhar de discriminação, ou talvez nem com aceitação, uma mulher do qual nós não abriríamos a nossa porta para poder receber na nossa casa, toda uma cidade foi alcançada pela transformação e pelo seu testemunho. Foi para essa mulher que Jesus deu a quantidade de revelações que Jesus deu. E aí, a partir desse versículo, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 51. Perdão, Lucas 9, a partir do versículo 51. Eu estou com meu coração muito abrasado para poder ministrar amanhã sobre águas. E eu acredito que vai ser importante. Ele para justamente nesse texto. Aconteceu o quê? Completando-se os dias para a sua assunção. Lucas 9, 51. Completando os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. Então, ele sai do monte. Em cima do monte houve um diálogo. Moisés e Elias apareceram lá e explicaram para Jesus, eles conversaram acerca da ida de Jesus para Jerusalém. Então, quando Jesus sai desse monte, é essa cena que acontece, da ida dele então para lá. Ele pega então o versículo 52 e vai dizer: mandou diante dele, de si, mensageiros diante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para se prepararem pousada, mas não receberam. E eles não receberam por um motivo, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. E aqui nós temos um ponto. Quando Jesus estava conversando com a irmãzinha lá no Evangelho de João, capítulo 4, a irmãzinha chegou para ele e falou assim: olha, nossos pais dizem que tem que adorar naquele monte. Vocês que são judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Jesus disse: calma lá, está chegando o momento, e agora é. Nós vamos adorar o Pai em todo e em qualquer lugar. Então, Jesus quebrou essa barreira cultural que existia dentro da cidade. E agora, quando ele vai passar para a cidade, ele está vindo com o aspecto de quem quer ir para Jerusalém. Senhor, por quê?
Nós já entendemos o que eles vão fazer contigo lá. É morte, é cruz, não. A conversa é essa. Então eles não aceitaram que Jesus passasse por aquela cidade. Porque Jesus foi um benfeitor. Ele deixou marcas de transformação, deixou marcas de evangelho. E se ele fosse para Jerusalém, eles iriam matar a Cristo. Então eles entenderam a revelação do Cristo que está aqui, mas não a revelação de um Cristo que ia morrer. E aí o versículo 54 chega. Os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha o pedido dos discípulos para Jesus. Quando a gente vai voltar lá no texto, Elias pediu fogo do céu. Confere? Mas por que Elias pediu fogo do céu? O holocausto. O fogo do céu que Elias pediu matou alguém? Não. Elias pediu fogo do céu para poder construir e devolver culto e adoração para Israel. Os irmãos estão pedindo fogo do céu para destruir os adoradores que Jesus tinha constituído sobre Israel para o Cristo. E parece que nós ainda agimos desse jeito. A gente está querendo que as coisas do céu venham, não para que o culto, a adoração seja estabelecida, mas para que a gente fira, mas para que a gente mate, para que a gente destrua. E aí a gente vai sempre achar um comparativo para isso. Porque se eu pedir pela minha palavra, isso não tem efeito. Mas se eu pedir pela intercessão do Edson, Senhor, mande fogo sobre a vida do Luciano, Pai. Pela intercessão do Edson. Elias não fez dessa forma. O fogo do céu que Elias pediu não diz respeito a pessoas. Não foi para destruir aquilo que Deus tinha construído. E aí nos cabe uma coisa importante nisso daqui. Nós não sabemos como os discípulos não ouviram a conversa que ele teve com a samaritana. Ele não sabe como é que foi o diálogo da água, do poço, a revelação da adoração. Os discípulos chegaram quando ela saiu. Quando os discípulos chegaram, a mulher largou o cântaro e foi. Então aquela conversa talvez não estivesse dentro do coração dos discípulos. O que é que o Senhor anda falando contigo na madrugada, que amanhã cedo eu chego aqui e sou contra você? O que é que Deus anda construindo na vida e no coração do Edson, que eu não entendo, e que para piorar eu não aceito, que eu me coloco contra o Edson? E aí, nesse colocar contra o meu irmão, eu estou me opondo àquilo que Deus estabeleceu como culto e adoração na face da terra. Nós não sabemos. São os mistérios que Deus tem construído e constituído na vida de cada um de nós, para próprio louvor e glória do seu próprio nome. E muitas das vezes nós não passamos de Tiago e João. Vamos nos levantar contra a vida dele, vamos nos opor contra isso. A internet hoje está cheia de defensores da fé, como se porventura, em algum momento, Deus precisasse de um ser humano mortal, ralé e pecador como nós, para pegar uma espada e ir lá defender Deus. Como se Deus fosse verdadeiramente um velhinho caquético que pegou Covid, não tomou vacina e está lá fraco, precisando que alguém vá lá defender ele. Quem sabe o amanhã é ele. Quem sabe a construção da minha vida daqui a 10 anos, ele. Então o meu hoje, o meu processo de hoje, ele é apenas um processo, ele não é final. Eu não sei o que o Senhor fez dentro de Samaria. O fato é que eu não posso me opor ao que Deus fez aqui. A resposta de Jesus traz clareza a isso. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: não sabeis de que espírito sois. Vocês não coadunam comigo espiritualmente. Vocês estão aqui andando comigo, caminhando comigo, ouvindo ensinamentos, mas no espírito vocês não batem. E aqui existe uma mescla. O final desse capítulo vai dizer uma coisa importantíssima. As aves têm ninho, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Ele vive da vontade, a comida dele é obedecer ao Pai a tal ponto que ele não tem onde recostar a cabeça. Nós não. Se a Wagner apertar para mim, eu nunca mais venho fazer culto aqui na Meta e vou para outro lugar. A gente sempre tem uma segunda opção, sempre tem um segundo plano. Deus não é suficiente na nossa vida. Deus não é sobre todas as coisas na nossa vida. Nós sempre temos uma brechinha, nós sempre deixamos um ninho e um covil em algum lugar para que na hora do aperto a gente se escapa para lá. Nós não sabemos de que espírito nós somos. Nós não amamos a samaritana
nós não concordamos com a vida dela, nós não aceitamos, e quando ela está arrumando aquele monte de marido, nós somos daqueles que mete pedra para cima em vez de chegar lá, abraçar, conversar, dialogar, talvez ensinar posturas dentro de relacionamento para que a vida dela não seja uma bagunça igual a essa. A gente não suporta o fato de que Jesus tenha saído da Galileia, da Judéia para a Galileia, ter passado beirando a minha casa e ter ido conversar com Edson e não ter falado comigo. Eu passo a noite no monte orando, chorando, e o Edson nem ora, e Deus fala mais com ele do que comigo. E a gente se revolta contra essas coisas. Nós não concordamos com a soberania de Deus. Deus está errado e Ele tem que fazer as minhas vontades, os meus queridos. De que espírito nós somos? De que espírito nós somos? Porque na maioria das nossas ações nós estamos dia após dia, Senhor, deixa eu pedir fogo do céu para que eu os consuma. Eu não tenho misericórdia no meu coração. Faz justiça, Deus. Faz justiça. Ele se levantou contra mim, Jeová. Olha que todinha, olha que todinha. O versículo 56 termina: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem. Preste bem atenção, o pedido de Tiago e João foi esse. Não é um pedido, e ele está querendo um respaldo sobrenatural, espiritual, para, além de fazer essa besteira, chegar depois e mostrar para os outros que eles estão acima da média, por assim dizer, dos demais apóstolos. O Filho do Homem não veio para isso, mas veio para salvar. E a nossa jornada na Terra não pode ser de uma outra forma diferente, a não ser em cima desse contexto, em cima desse processo de salvação. Ei, de verdade, em que ponto a nossa vida está de algum modo comunicando Cristo na vida das pessoas que estão em nossa volta? De verdade, de que ponto, quando o Senhor chegar e fazer uma pergunta igual a essa, vá lá, chama o seu marido, chama a sua esposa, vá lá e pegue suas riquezas, pegue suas finanças, vá lá e chame aquela pessoa que nós não gostamos, que a gente tem um lugar guardado de inimigo no nosso coração. Se o Senhor chegar hoje e falar, vá lá, traga ele e volte aqui, a gente tem coragem de chegar diante de Jesus e expor, olha, Senhor, não dá não. Eu não vou bem com a cara daquela pessoa, não concordo, não gosto. Será que a gente consegue externar a podridão de quem nós somos diante de Jesus, com a simplicidade com que essa mulher assim fez? Será que o Senhor pode confiar mistérios e segredos profundos, revelações profundas, igual Ele colocou no coração dessa irmã? Essa irmã poderia muito bem, e nos dias de hoje faria isso. Igreja da Irmã Samaritana, aquela que deu água para Jesus, cultos às terças, quintas, sábados e domingo, e vigília todo primeiro domingo do mês. Entesourar para si. Ela fez o oposto disso. Ela corre para a cidade e chama todo mundo, vamos lá, vocês também têm acesso a ele como eu tive. Já que eu dei água de beber, eu só pude dar água, leve você a comida para ele, que eu tenho certeza que ele está com fome. A nossa vida comunica isso. A nossa vida agrega e atrai as demais pessoas que estão em nossa volta para Jesus. Ou se as pessoas olhar para a gente e vai falar, não dá para servir o Cristo. Aqui o Edson prega, aqui o pastor Cleito prega, aqui o Luciano vive. Não dá. E nesse tempo de pandemia, multiplicou-se o Jesus. Apareceu Jesus demais. Já tem Jesus ladrão. Essa é nova, eu vou mostrar para vocês daqui um dia. Meu Deus. E Jesus mandou roubar, né? Multiplicou Jesus. Mas a nossa vida consegue comunicar esse Cristo que verdadeiramente é o Salvador do mundo? A nossa vida consegue, de verdade, a gente consegue abrir mão das mazelas, dos pecados, das mentiras, das arrogâncias que nós temos entesouradas dentro da nossa vida. Abrir mão desse cântaro para que o outro tenha coragem de chegar e ver Jesus. Ir à cidade e chamar todo mundo para ir ter com Jesus, para aquela mulher, talvez fosse uma tarefa insuportável. Talvez ela tivesse que bater na porta da mulher a qual ela estava tomando o marido e falar, irmã, é isso. Mas me perdoa, mas vamos lá que Jesus está aqui, ele resolve o seu problema e o meu. Talvez ter que ir na casa dos 5 outros, na casa do ex, sei lá, que situação essa mulher não teve que enfrentar naquele dia,
para comunicar Jesus para aquela cidade. O fato é que alguém vai ter que sofrer um dano para poder levar esse evangelho, e pelo que a gente tem vivido e visto, nenhum de nós estamos querendo passar por essa vergonha, por essa humilhação, por essa atitude vexatória. E se a gente não se comportar como essa mulher samaritana, só tem um outro comportamento nessa história que nos cabe: Tiago e João. E a gente vai querer um respaldo disso daqui para poder receber a unção de Nero, ou então a unção de Sansão, e pôr fogo na seara dos filisteus e matar tudo quanto é crente que tem na face da terra. E nos respaldar em cima disso, como se nós estivéssemos absolutamente andando em cima da verdade. O fato é que nós não passamos dessa mulher samaritana, que nós necessitamos de Jesus na nossa jornada, que Ele intervenha no momento do maior calor do nosso dia, e que Ele nos ofereça dessa água da vida, e que quando Ele vier falar que tem essa fonte extraordinária, os nossos poços estejam abertos, que a gente tenha preservado os poços no decorrer desse tempo, para que Ele venha derramar dessa água da vida. O fato é que ninguém vive uma experiência tão profunda dessa com Jesus e tem condições de permanecer parado, estático, sentado à beira do poço. E vou repetir a frase, como diria o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele reage ao Evangelho. O Evangelho nunca para em mim. A bênção que o Senhor manda nunca para em mim. Ela corre, ela vai alcançar a cidade, independente do que ela tenha feito, do que ela tenha vivido. Aquilo foi entregue para Jesus e a vida do outro passou a ter relativa importância para a vida dela. Entre os discípulos e essa samaritana sem pedigree, que sejamos essa samaritana, mas que o Senhor encontre em nós um coração sincero, que o Senhor queira nos entregar a água viva e que a gente, pelo poder do Evangelho, possa corresponder a isso, anunciando pela nossa vida, se necessário for, essa realidade para a vida dos demais.